Olá, navegantes e tripulantes da Arca, e olá para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal do YouTube através desse vídeo. Esse é o segundo vídeo que explica a programação temática da nossa rádio web, da nossa Arca, que é a minha filosofia de vida. E por que você tem que saber dessa programação? Bom, eu me mantenho vivo e liberto de ansiedade, depressão e principalmente dos medicamentos de uso controlado e contínuo que as pessoas estão fazendo uso cada vez mais. Eu não tomo medicação de uso contínuo de nenhuma espécie. Eventualmente dipirona, algum remedinho aí para alguma gripe, alguma alergia, mas isso é raro, tá? Tenho 55 anos e há 20 anos que eu estou liberto desse tipo de prisão. Então hoje nós vamos falar sobre a alma, sintonia da alma. É a parte da nossa programação que começa ao meio-dia e vai até 18 horas. E o foco é no comportamento. Sim, porque é a maneira como nós vivemos em sociedade, com todas as consequências que o nosso comportamento vai acarretar. Os nossos direitos, os nossos deveres, os nossos benefícios. E muitas pessoas estão vivendo hoje em sociedade, estão se comportando de uma maneira distorcida da realidade dela própria. Às vezes, o sofrimento, o drama emocional que a pessoa carrega diariamente para o trabalho não é manifesto, mas muitas pessoas hoje estão como uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir, porque nós temos de um lado os dias cada vez mais curtos e nós temos tensões aumentando cada vez mais, cobrando da gente posicionamento no trabalho, no conhecimento, na política, na religião. Então, seria interessante você conhecer o meu relato, conhecer o meu método e saber que você está ouvindo diretamente de quem é cobaia, de quem é realmente vitorioso por observar tudo isso. Talvez você preferisse ver aí um influencer famoso, um coaching com terno, gravata de cedo de helicóptero aí na sua cidade para que você pagasse ali um valor exorbitante para se inspirar naquela pessoa. Mas aí é que está o primeiro problema, né? A gente cria expectativas e foca geralmente onde não deve. A gente atribui a riqueza, a prosperidade financeira, um valor que muitas vezes não tem. Lembra que eu falei de pessoas que carregam de si um verdadeiro inferno, um verdadeiro drama de sofrimento e ela não manifesta? Às vezes justamente esse coach que você está buscando inspiração é a pessoa menos indicada para te inspirar, porque ela não tem isso que eu tenho dia a dia há 20 anos, que é paz interior, que é o domínio da ansiedade, da depressão. Olha, eu fui diagnosticado erroneamente com depressão no primeiro momento. Na segunda vez que eu passei por hospitalização, o diagnóstico foi de esquizofrenia. Tão grave era o drama psíquico, espiritual, emocional que me animava. E hoje, graças a Deus, eu não posso dizer que eu fui curado, porque eu não tenho nenhum diagnóstico fechado. O diagnóstico mais preciso que eu achei que definia a minha situação anterior era TAB, transtorno afetivo bipolar, com picos na fase maníaca, que é a fase de euforia, de superprodução, de se achar um super-herói, e picos na fase depressiva, que é a fase de prostração. E embora esse eu acredite que seja o diagnóstico mais próximo da minha situação anterior, eu não posso dizer que é ele, mas também não posso dizer que eu fui curado de qualquer um desses transtornos. O que eu posso dizer é que eu
controlo, eu domino esses picos. Então hoje eu estou aqui, como eu tenho feito, está aí um dos grandes segredos da nossa sintonia da alma, como eu tenho feito com critério, cadência, com ritmo, com frequência, com disciplina. Eu, como ex-militar da Infantaria da Aeronáutica, eu posso dizer que disciplina é uma palavra-chave. Então é isso, gente. Hoje é domingo, dia 26 de outubro de 2025. São 3h30 aproximadamente da tarde, então, desse domingo. E olha só, quando eu digo que eu domino, eu estou ocupando aqui o posto de vigilante de uma empresa no Distrito Industrial de Araras. E no domingo as pessoas querem estar curtindo, querem estar na praia, no campo, no churrasco, numa festa, querem estar bebendo, ouvindo música. Não tem nem muitos candidatos a ocupar esse posto que eu estou ocupando. Por isso que a certeza de que sempre vai ter uma porta dessa aberta para quem queira se sujeitar a isso que eu estou me sujeitando, já tira a ansiedade com relação a, puxa vida, o desemprego, como é que eu vou me manter, como é que eu vou sobreviver. Talvez você olhe para isso e fale, pô, estou ouvindo o conselho de um guarda que está de serviço no domingo e ele quer dizer que ele é um exemplo de sucesso. Gente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu estou de folga, cuidando só da minha rádio. Eu trabalho aqui de sábado e domingo. Eu sou o senhor da minha vida. Eu não tenho que manter nenhuma pose para agradar ninguém. Nem o dono dessa indústria, que não cruza comigo aqui no dia a dia dele, quando eu vou embora ele chega. Nem o patrão que me contratou, ele não fica aqui me enchendo um saco, dizendo que eu tinha que estar olhando para algum lugar da propriedade, ao invés de estar aqui gravando vídeo. Eu não tenho que fingir que eu sou uma pessoa que eu não sou, em troca de um maldito de um salário e de um amaldiçoado de um cargo. E você? Vale mesmo a pena esse carro que veio com uma Bíblia acompanhada aí dele, né? Tem duas, né? No porta-luvas do seu carro tem uma Bíblia que é o manual do proprietário, e hoje os carros tem tudo quanto é coisa aí nele, chip para tudo quanto é coisa. Quer dizer, você tem que fazer um curso para entender seu carro, os diversos sistemas, né? Mas a Bíblia que eu me refiro não é aquela que você carrega e talvez nem acredite, não, né? Porque ainda sobre alma, né? Eu vivo falando nisso, eu não tomei nenhuma vacina. E às vezes você carrega uma Bíblia aí da sua igreja, no seu porta-luvas, e lá tem o mesmo salmo que eu acreditei. Não temerei a peste, mas você foi lá e se vacinou, porque o pastor mandou vacinar, tinha que obedecer. Então não é dessa Bíblia que eu estou falando do carnê. O carnê em 100 parcelas que você tem que pagar dessa merda que você comprou para ficar zanzando de um lugar para o outro, talvez para encher o rabo agora no churrasco de bebida alcoólica, e já começar sua vida em sociedade se comportando já como uma pessoa que está cometendo crime de trânsito, né? Então é isso, gente. O meu sucesso é justamente esse. Paz interior é uma coisa que eu estou dizendo para vocês que é possível conseguir quando vocês pararem de fingir que são uma coisa que vocês não são, para ter coisas que vocês não precisam. Outro exemplo, falando de churrasco, olha o meu almoço, miojo. Nossa, você vai falar, é um quebrado, né? Quanto você pagou nesse pacote? R$3,50? Não, eu compro onde está mais barato, eu paguei 2 e pouquinho. Agora, como eu sou o senhor do meu destino, e como eu tenho a minha alma me animando, eu não sou um cara que vou pegar isso, vou pôr numa chaleira com água fervente e vou comer só isso. Hoje é domingo, hoje é dia de um almoço especial. Então isso aqui é uma parte do meu almojanta. Tomei meu café da manhã quando eu cheguei aqui, e agora que eu estou sentindo fome que eu vou
almojantar, porque depois disso daqui é só água. Nisso eu vou acrescentar isso aqui. Aqui que está o segredo e aqui que está o meu diferencial. Sabe o que tem aqui? Aqui tudo que eu preciso em termos de proteína animal, carboidrato, enfim, verduras, legumes, está aqui dentro. Vitaminas de todos os espectros aí, B, C, enfim, está tudo aqui. É o meu refogado. Eu faço isso aqui com carinho, gente. Eu faço a cada 2, 3 dias. Aqui tem milho verde, cebola, tem cenoura, tem frango desfiado, tem pernil de porco picadinho, tem repolho e não podem faltar as abobrinhas, né? Rica em vitaminas, excepcionalmente indicada, né, para o nosso dia a dia. As abobrinhas que eu cozinho são tão boas quanto as que eu falo. Então, isso aqui, mais isso aqui, com muito queijo, vai me dar uma refeição deliciosa, rápida, prática e barata. Eu não sei, de repente, você foi no rodízio, aí você gastou R$100 para fazer uma refeição, foi no restaurante, eu não gastei 10 aqui. Então, isso é ter paz interior, você ter domínio sobre tudo o que pode afetar uma pessoa que tem que trabalhar no domingo. Então vamos lá. Definindo o que eu entendo como alma, tá, gente? Fiz um prolongado introito aí, uma introdução, mas vamos falar o que eu defino como alma. A alma não tem nada a ver com o espírito, tá? O espírito é o sopro de vida que vem de Deus e vai voltar para Deus, a centelha, a chama interior que é do Criador. Ele nos empresta e ele pede de volta. O corpo físico nós falamos no outro vídeo. O corpo físico é o casco do robozão aqui, ou como eu chamo, né, de barco. Paulo apóstolo combinou com barraca, ou seja, tabernáculo, seguindo a linha de Cristo, né, que estava se referindo ao templo como o seu corpo. Então Paulo associou, ele que fabricava tabernáculos, barracas, ele associou o homem e o homem interior, ou seja, o ser vivente à base da matéria e o ser espiritual que está entre o ser vivente material e a centelha divina. A alma é a sua identidade, é aquilo que vem com alguns traços, assim, mas resquícios, tá? Eu não estou dizendo que vem com partes, ela vem com resquícios, projeções do seu corpo material e vem com a sua consciência, que é a dimensão da mente, que nós vamos falar lá no final. Então, a alma é aquilo que nos identifica como pessoas únicas. A alma é a tripulação desse barco. Mas não é o capitão do barco? Não. O capitão do barco é a sua consciência, é a sua mente. De novo, está lá no final. O seu corpo é esse amontoado de células à base de carbono que veio da terra, do pó e vai voltar para o pó. O espírito, já foi falado, veio de Deus, vai voltar para Deus. A alma é que nos torna almas viventes, espirituais no corpo físico, com uma consciência e uma centelha divina emprestada. Então a alma é a nossa identidade, é a tripulação do barco. Por que tripulação? Vamos lá. Já ouviu falar de alma penada? Já ouviu falar de aquela passagem que Jesus foi expulsar demônios que estavam numa pessoa e quando perguntou o nome, esse demônio falou: meu nome é Legião, pois somos muitos, ou seja, muitas almas, né, penadas entre aspas, né, que são chamadas de espíritos, mas aqui eu estou fazendo um diferencial. Não confunda esse espírito imundo, esse espírito aí
eu chamo de alma penada, seguindo aí a nomenclatura que o populacho dá, com essa centelha divina e pura que vem de Deus. Então, vamos fazer essa distinção. Quando a gente fala de demônios, são almas que foram expulsas de uma dimensão que a gente nem tem ideia e que não tem um corpo físico, mas também não tem essa centelha divina mais, que estão aí, espalhadas pelo mundo. Então, tripulação, tem anjos de luz ao nosso redor, tem almas imundas ao nosso derredor, nos influenciando o tempo todo. Já ouviu falar de personalidades múltiplas? Aqui na Arca a gente costuma brincar que sou eu e mais 7 Zés, os Zés extraterrestres, né? A tripulação da Arca. São 7 alminhas aí que são a minha personalidade, são a minha tripulação, né? E outro conceito, almas gêmeas, duplas de almas. Aí talvez, para a gente assim, sinalizar com aquela passagem bíblica onde Jesus fala que envia de 2 em 2 os seus discípulos, talvez seja uma alusão a almas gêmeas, ou como querem romantizar aí, às vezes no casamento, quando fala que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão um só diante de Deus. Talvez essa nave tenha piloto e copiloto. Quando você se encarnou, você precisou de um óvulo e um espermatozoide para que se juntasse e desse início a um ser vivo, que foi se desenvolvendo numa primeira vida que você teve. Eu falo muito disso no meu primeiro livro, Revolução Já, que completou agora 19 anos. Talvez você não tenha essa noção ainda, não parou para pensar, mas você já teve uma primeira vida que durou em média 9 meses, e você já teve uma primeira morte que você chamou de nascimento. E ainda bem que você não lembra do seu nascimento, porque se você lembrasse, você não ia temer mais a morte, porque você imagina que a morte seja sofrimento. Tenta lembrar um dia desses como foi ter nascido, ter deixado aquela condição intrauterina, ter passado pelo portal com o seu cordão umbilical cortado, ter experimentado a primeira inflada dos seus pulmões, o primeiro baque quando ele encheu de ar, empurrando o coração, costela, a dor insuportável que aquilo lá causa. Você não lembra, né? Então tá bom. Mas é isso, gente. E já partindo para a finalização, não dá para abordar muito. Isso aqui é, como eu falei, é uma prática diária de 20 anos de meditação, de estudos e de domínio do meu barquinho, com a minha tripulação, fazendo o que tem que fazer, cada um no seu papel, seguindo essa jornada. Então não tem como falar para vocês num vídeo de 20 minutos tudo que eu poderia falar sobre alma. Estou falando das partes mais importantes. Então, sabendo que a alma é a sua identidade, a sua consciência, nós temos 4 tipos de almas aí, 4 tipos de temperamentos que vão mostrar muito para o mundo quem é você. Você pode ser melancólico, fleumático, sanguíneo ou colérico. Tem um livro que eu recomendo chamado Temperamento Controlado pelo Espírito. Ele fala como pedir a ajuda do mundo espiritual, do Espírito Santo de Deus, para que possa trabalhar com as virtudes e com os defeitos de cada tipo de temperamento. Uma coisa que está na nossa alma, e por isso que a alma é o botão mais emperrado do nosso equalizador, né? Imagina um equalizador onde você vai aumentando e diminuindo a intensidade, o foco que você quer dar para um dos canais, o canal do corpo, sintonia da alma, do espírito e da mente. Esse botão aqui da alma é um botão emperrado, e é um botão que nem Deus ousa tocar, ele não vai fazer ajuste nenhum para você. Sabe por quê? Porque existe um limite, que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a atribuição da nossa alma. Só nós podemos fazer escolhas, e aí que está esse lance de virtudes e defeitos, vícios, né? E as qualidades da sua alma. Na alma tem o seu temperamento,
que vai gerar o seu comportamento, que é o foco da nossa programação, então. Bom, o vídeo já passou de 20 minutos. Eu espero ter feito com essa abordagem alguns insights, gerado alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma vontade de pesquisar e principalmente gerar em você o desejo de fazer parte dessa nossa rotina diária. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, entre em contato pelo meu WhatsApp, por e-mail, né? Veja nossos vídeos, nossas publicações nas redes sociais e para quem quiser mais proximidade, realmente fazer parte da nossa tripulação, venha para o nosso grupo de WhatsApp, para a programação diária da nossa rádio web, que ocorre lá. O grupo de WhatsApp é verdadeiramente o melhor meio de difundir a nossa jornada diária. Até o próximo vídeo e um ótimo domingo a todos. Um brinde com água. Segue o baile.